Doutor Juliano, agradecer a sua disponibilidade, seu tempo, para conversar um pouquinho aí sobre câncer de mama. Hoje, por ser o Dia Internacional da Mulher, é um tema aí muito relevante para a gente conversar, né? E aí, se atua nessa área, né? E eu queria saber, começar, né? Eu queria perguntar para você, como é que o médico faz o diagnóstico de um câncer de mama? Tem pessoas aqui que já estão com a doença, mas tem pessoas aqui que ainda não receberam o diagnóstico, tem pessoas que pensam em prevenção. Infelizmente, no Brasil, Brena, o diagnóstico ainda é feito através da palpação. A grande maioria das mulheres que descobrem o câncer de mama, elas palpam um nódulozinho na mama e vão buscar a avaliação médica, tá? O que nós gostaríamos é que o diagnóstico de câncer de mama fosse feito através de imagens, fosse feito através de mamografia, através de exames de rastreamento. Por que isso? Porque a partir do momento que a gente consegue diagnosticar um câncer minúsculo, de tamanho microscópico, através da mamografia, através de exames de imagem, e não pela palpação, a gente está aumentando a chance de cura dessa paciente. Tumor pequeno, o tratamento cirúrgico é menor, os tratamentos complementares adjuvantes são menores, então a gente tem muito mais possibilidade de dar um tratamento curativo para essa paciente com muito menos agressividade. Então, o melhor jeito para a gente fazer um diagnóstico, se for fazer, é através de rastreamento. E a gente sabe que o exame de rastreamento hoje preconizado pelas sociedades é a mamografia, a partir dos 40 anos. Aí vem uma história muito comum no consultório. Ah, doutor, mas eu não consegui fazer o diagnóstico pela mamografia, só o ultrassom que viu. Tem algumas situações que são importantes a gente comentar que pacientes que têm mamas densas, 40 anos de mama densa, ou a gente tem até pacientes hoje de 60 anos que ainda têm mama densa, essas pacientes precisam associar outro método de imagem, por exemplo, mamografia com ultrassom, ou então até mesmo a ressonância. Ainda tem um outro lado. O que a gente tem visto no consultório é um número cada vez maior de pacientes abaixo de 40 anos com diagnóstico de câncer de mama. Ontem mesmo a gente estava operando 2 pacientes com câncer. Então, a gente tem visto isso muito. Então, tem que fazer mamografia nessas pacientes. A mamografia é ruim para essas pacientes. Essas pacientes precisam fazer outros exames de imagem, ressonância, ultrassonografia de mama. Então, o que a gente sempre conversa, e quando a gente está aqui numa rede social falando de saúde, é importante a gente lembrar que a gente não pode individualizar aqui para aquela pessoa a situação dela, da jornada dela de saúde de tratamento. Mas a gente pode aqui, de forma bastante assertiva, orientar e fazer com que essas mulheres procurem um serviço de saúde, procurem aí uma clínica de radiologia para começar a fazer os seus exames, né? E que conheça o seu corpo aí, para que cuide da sua saúde, né? A gente tem que falar, além de tratamento, tem que falar de prevenção e de saúde, né? Já existe nessa questão do rastreamento do câncer de mama, só que às vezes as pessoas não têm tanto acesso ou então não é feito da forma correta, né? E é por isso que é importante, eu acho, a pessoa entender quais são os fatores de risco. Tem gente que fala assim, fica falando dos fatores de risco, mas eu já estou com a doença. Ou então, para que fica falando desses fatores de risco? Para que vocês entendam quais são os riscos que podem ter e, a partir daí, ir atrás de fazer um rastreamento, né? Se você sabe que você tem fatores de risco, você já vai ficar mais atenta, né? Já liga um sinal aí de alerta. Eu acho que quanto mais informações a gente tiver, mais poder de decisão a gente tem, né? Eu costumo dizer, uma das frases que eu falo bastante é que informação é poder. E realmente é isso. A partir do momento que a gente tem o conhecimento, a gente consegue ir atrás do que é preciso fazer, né? Quando a gente fala em fatores de risco para o câncer de mama, a primeira coisa, então, a gente tem que lembrar é que quando alguém faz o diagnóstico de câncer de mama, geralmente as pessoas tendem a colocar a culpa do diagnóstico em algum evento ou em alguma coisa especial. Foi a pílula anticoncepcional, foi a morte do filho, foi a separação, foi a perda do emprego, foi algum momento em especial da vida, né? É muito complexo a gente associar o surgimento de uma doença com uma única coisa. Quando a gente fala de câncer de mama, a gente está falando de uma doença de causa multifatorial.
Então, por isso, são várias as coisas que podem trabalhar juntas para desenvolver o câncer em algum momento da vida, né? Então, como você falou aí de fatores de risco, o que a gente tem de fator de risco? O primeiro deles é ser mulher, tá? O sexo feminino é o que tem a maior quantidade de câncer de mama. Nós temos aí para as mulheres, para 2023, mais de 70 mil casos de câncer de mama para 2023, segundo os dados do Instituto Nacional de Câncer. Mas a gente não pode esquecer que para cada 100 mulheres doentes, tem um homem doente também. Então, apesar de ser raro o homem, é uma doença que também pode acontecer. Então, o primeiro é o sexo feminino, maior risco. Idade, a partir dos 50 anos, a quinta década, a gente tem uma maior incidência. Quanto mais a população vive, maior a chance. Se a gente for avaliar, 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama ao longo da vida. Essa taxa aí é de mais ou menos 12%. Tem outros fatores? Tem outros fatores de risco. Fatores de risco, aquelas pacientes que ficaram muito tempo numa janela estrogênica, numa janela hormonal. Aquelas que começaram a menstruar muito cedo e aquelas que terminaram de menstruar muito tarde, ou seja, uma menarca precoce, uma menopausa tardia. Pacientes que não tiveram filhos, aumentar essa janela estrogênica. As mulheres hoje, nesse mundo moderno, acabam tendo filhos mais tarde, amamentam menos e ou muitas vezes nem conseguem ter os seus filhos. Então, amamentação e gestação é fator de proteção, tá? Daqui a pouco eu vou falar em termos de blindagem. Ah, mas eu amamentei e 10 filhos e tive câncer de mama. Então, assim, não é bem assim. Não tem nada que vai te blindar. Vai reduzir o risco ou vai aumentar o risco. Ah, eu conheço a fulana que era atleta, corria maratona, magrinha, alimentava-se bem e teve um câncer de mama super agressivo. Já eu aqui, gordinha, não faço nada, tomo Coca-Cola e estou bem, estou com o meu exame de sangue melhor que o dela. Uma hora a conta chega. O que a gente sabe é que é importante a gente ter atenção a esses fatores. O que mais que a gente pode lembrar? Eu estou falando obesidade. Obesidade é um fator de risco para câncer de mama. Bebida alcoólica, a gente sabe que tem um aumento de risco em relação a vários tipos de câncer, incluindo câncer de mama. É dose dependente. Tem dose segura? Não. O que mais? O sedentarismo é mais um fator que a gente pode avaliar aí, que é um fator de risco para doenças crônicas, dentre elas incluindo o câncer. Reposição hormonal pode aumentar o risco de câncer de mama? Sim, pode aumentar o risco de câncer de mama. O uso de substâncias externas, tipo que tem parabenos, podem aumentar o risco de câncer? Pode aumentar o risco de câncer. Então, nós temos um leque de situações vividas pelas mulheres e por todo mundo durante essa vida moderna aí, que podem aumentar o risco de várias doenças, incluindo o câncer. Só 5 a 10% dos tumores do câncer de mama são de origem hereditária, ou seja, são passados de pai para filho, tá? Os outros 90% essa paciente, essa mulher, adquiriu ao longo da sua vida. Alguma alteração genética dela mesmo que fez isso acontecer. Ah, por quê? Juntou aquele tanto de fatores. Ela ser mulher, talvez ela está obesa, ela teve um filho só e não amamentou, ou às vezes não aconteceu nada disso, mas uma replicação celular dela, uma alteração genética individual dela fez esse câncer acontecer. Então, é uma situação que a gente precisa individualizar bem. Não dá para colocar a culpa em ninguém em relação a foi esse ponto crítico que desencadeou o tumor. Não é bem assim, tá? A gente sabe que tem muita coisa para ser avaliada quando a gente está falando de uma paciente oncológica. Eu trago muito essa questão dos fatores de risco aqui no meu Instagram, e aí eu falo, gente, existem os fatores de risco e existem os fatores de proteção. A alimentação, a forma como você se alimenta, às vezes você aumenta o risco da doença e também você pode se proteger. Aumentar aí os fatores de proteção, e aí não estou dizendo que você vai causar o câncer por causa da alimentação ou vai evitar o câncer. Não, você vai conseguir reduzir esse risco, mas também não é garantia de que vai prevenir ou então que vai curar o câncer, né?
Até essa questão, a doença é tão complexa, o câncer de mama ele é tão complexo, né? Tantos fatores que muitas vezes eles estão interligados, que até os fatores genéticos, essas alterações que os pacientes têm, pode ser modificado também de acordo com os fatores ambientais. Então, se é uma paciente que tem casos na família, é um fator hereditário mesmo, não necessariamente aumenta demais o risco, mas não necessariamente ela pode desenvolver o câncer. Tanto que às vezes uma mãe tem, uma filha tem, a outra filha não tem. Então, o ambiente que você está, as suas escolhas alimentares, elas também influenciam até nos fatores hereditários mesmo. Tem aí uma história, né, na verdade não é uma história, né, é uma realidade aí, uma ciência que a gente hoje conhece, quando a gente vai ver lá aqueles hallmarks do câncer lá, a epigenética tá aí, que a gente estuda e precisa atuar. O código genético é uma coisa, a nossa forma de atuar em cima dele, ou seja, os nossos hábitos de vida, o que a gente faz com o nosso código genético, vai ser o responsável por silenciar aquela alteração ou promover uma cascata de ativação dessas alterações, dessas doenças. Então, hoje a gente fala muito, né, que você tem um código genético e você consegue estimulá-lo para o bem ou para ruim, para o mal. Isso depende muito de você. E a gente sabe que mudar hábito é uma das coisas mais difíceis que tem, né? É mais fácil eu tomar um comprimidinho, eu comprar algum aparelho que vai fazer por mim do que eu mesmo fazer. E a gente estava falando dos riscos e do estilo de vida impactando nesses riscos. Nós temos estudos que mostram que mulheres que trabalham à noite, plantões noturnos, têm um aumento do risco de câncer de mama. Por que disso? Porque a gente tem uma alteração de uma coisa extremamente simples no nosso dia a dia, que é o ciclo sono-vigília, né, o ritmo circadiano. A partir do momento que eu bagunço essa história, o nosso relógio biológico, eu altero os hormônios, eu altero o cortisol, eu altero a inflamação, e eu predisponho, então, a que aconteça algum evento do tipo câncer. Então, é muito interessante a gente avaliar todo esse cenário e poder trabalhar com a mulher desde o que é possível fazer para evitar a ter o câncer e o que é possível fazer também para que ela, se ela teve, ela não tenha uma recorrência, né? E como a gente falou, fica fácil jogar a toalha, falar assim, não vou fazer nada disso não, porque fulana teve, era estilo de vida excelente, sabe muito bem que se você tem um diagnóstico de câncer e você tem um estilo de vida saudável, você tem muito mais recursos para sair bem desse tratamento e para buscar o seu melhor resultado, que é o tratamento curativo. Então, vale a pena de qualquer jeito. Se não for para evitar, pelo menos que você consiga aí passar muito melhor por esse tratamento e ter muito menos risco de recorrência. Essa questão que você falou aí do trabalho noturno e risco maior de câncer de mama é muito importante mesmo, foi até meu trabalho de graduação da faculdade. Trabalhador noturno e risco aí de obesidade. Está muito relacionado, até porque alterações metabólicas, né, faz com que ele ganhe peso com mais facilidade, até as escolhas alimentares mudam. Com todo esse metabolismo do corpo alterado, as pessoas têm tendência a consumir alimentos com uma densidade calórica maior, alimentos aí mais açucarados, mais industrializados. Tem muito estudo já falando sobre isso. E eu acho que aqui entra também não só quem trabalha noturno, mas quem tem problema aí com sono, né? Insônia, fica muito tempo ali com as telas do celular à noite, na hora de dormir, fica com aquele estímulo da luz do ambiente também. Isso também altera um pouquinho esse ciclo sono-vigília, né? Nós vivemos aí numa sociedade muito conectada, né? E isso muitas vezes dificulta aí o relaxamento, o deitar e dormir, né? Então é preciso a gente se policiar, isso acontece com todo mundo. É importante a gente se policiar e tentar reduzir aí esse uso de telas durante o período noturno. Em relação ao hábito alimentar, quem é da área da saúde e da plantão à noite sabe, né? Eu
Eu já fiz muito plantão noturno e na hora do plantão, o que a gente comia? Um fast food, a pizza, refrigerante. Aí você come até, porque você não sabe até que hora que você vai... Que hora que você vai poder comer de novo? Eu vou entrar numa cirurgia que eu vou ficar tantas horas lá no centro cirúrgico, não sei que hora que eu vou me alimentar de novo. Aí você usa tudo como desculpa. Ou então você come até e vai dormir. Então são situações que esse estilo de vida caótico aí, principalmente dos profissionais da área da saúde aí que fazem esses plantões noturnos. Hoje, até esses plantões noturnos estão nas empresas, né? As empresas hoje também trabalham 24 horas. É preciso a gente se atentar. O que eu vejo? Que tem melhorado muito esse padrão alimentar. Melhorado muito, mas pode melhorar bastante. Mas já tem lá a turma dos residentes que pedem lá o seu lanchinho fit, que come uma salada, que pede uma salada de frutas. Eu tenho visto isso mais, né? Ainda bem que tem mudado esse conceito aí, né? Eu acho que a gente está melhorando. Demora, mas melhora. Teve uma pergunta aqui que foi muito boa. Traumas psicológicos é fator de risco para o câncer de mama? Excelente pergunta. Todo mundo quer associar o estresse, traumas psicológicos, depressão, como um agente causador direto do câncer. O que a gente sabe hoje, e nós temos estudos que mostram que, de uma forma indireta, isso pode até ser verdade, né? Parece ser verdade. Quando a gente coloca estresse de uma forma geral, esse estresse pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser algum trauma, esse estresse vai causar uma alteração celular no microambiente celular que pode ser um gatilho, ou seja, você já tinha tudo mais ou menos preparado lá, é como se fosse, você estava preparando para matar um animal selvagem, já estava com a arma preparada, só faltava a bala. De repente, essa situação que você passou na vida foi a bala que conseguiu ser disparada, foi o fator de gatilho, o fator ativador. Os estudos mostram que essas alterações psicológicas têm uma íntima relação com a baixa da imunidade e com o aumento de processos inflamatórios. E a gente sabe que o câncer se desenvolve exatamente nesse terreno. Um terreno onde eu tenho uma imunidade mais baixa, onde as nossas defesas estão mais frágeis e onde eu consigo, então, fazer com que aquelas células problemáticas, defeituosas, comecem a crescer. Então, a resposta que a gente tem parece que sim. Parece que as alterações emocionais estão diretamente ligadas ao surgimento dessas doenças crônicas, incluindo o câncer. O que é muito importante a gente ter cuidado é que não foi aquele fator isolado. Isso está dentro de um contexto de outros fatores juntos, associados. Pode ter sido um gatilho a mais para que a doença acontecesse. Até porque no estresse, o que a pessoa faz, né? Ela faz escolhas alimentares mais mexidas com o emocional mesmo, não dorme, já tem problema para dormir. O intestino, ele começa a ficar desregulado também, então tem um quadrozinho maior de risco de desbiose. Então tudo isso aí vai aumentando os fatores de risco para doença se instalar. A própria obesidade mesmo, excesso de peso, que é um fator de risco aí para o câncer, eu costumo falar que ele é um fator de risco de forma indireta, né? Principalmente aí a questão da obesidade abdominal. Exatamente porque traz essas alterações metabólicas no indivíduo, o tecido, a tecido de gordura, só para o pessoal entender. É um órgão que libera substâncias, então quando você vai engordando, a tendência é que você libere mais substâncias inflamatórias para o teu corpo. Então você gera processo inflamatório, cai a imunidade, e isso pode facilitar aí o desenvolvimento de um câncer também. Não que vá causar diretamente, mas uma alimentação desequilibrada, o ganho de peso, indiretamente por esse processo inflamatório pode desencadear e facilitar o desencadeamento de um câncer. Eu entendo hoje, Brena, que o nosso papel enquanto profissional de saúde, eu enquanto cirurgião oncológico, mastologista, que cuido dessa parte da saúde da mama e da parte ginecológica, a gente tem que ir muito mais além.
eu consigo entregar uma cirurgia bem executada, eu consigo entregar uma avaliação de imagem dessa paciente, avaliar a mamografia, avaliar o exame clínico, sim, mas é muito mais do que isso que pode ser feito, né? Não tem motivo e não pode hoje uma paciente que já fez um diagnóstico de câncer continuar sedentária, continuar obesa, continuar sem dormir, sem uma estratégia alimentar que vá ajudá-la nesse processo aí de perda de peso, de melhora aí das suas condições de saúde. Então, é claro que essa virada de chave demora, né? Uma das coisas que eu fiz durante a minha jornada aí de 20 anos já de formado, tem mais ou menos uns 2 anos que eu terminei uma pós-graduação em medicina do estilo de vida no Einstein. Então, para que isso? Se não servisse para as minhas pacientes, para mim já serviu, né? Para entender a importância do estilo de vida para uma qualidade, uma longevidade aí de toda a sociedade. E a gente tem uma paciente na nossa frente que, se eu trabalhar com ela esse estilo de vida, alimentação, sono, estresse, vício, relacionamentos, a gente consegue ganhar e reduzir o risco de recorrência em cerca de 30% a 40%. Reduzir risco de recorrência em cerca de 30% a 40% é um efeito muito maior do que muitos medicamentos, do que muita quimioterapia, do que muita coisa que se faz em tratamento oncológico. E por que não fazer? Sim. Porque é difícil, porque também o paciente muitas vezes se nega ou não quer aceitar ou não quer fazer. Mas eu acho que devagarzinho a gente consegue mudar esse jogo aí de que é importante, além de um tratamento convencional, cirurgia, químio, rádio, hormônio, a gente encaixar essa qualidade de vida, né? Não tem como não falar em tratamento oncológico sem falar em nutrição oncológica, né? E hoje em dia já está sendo quebrado também a questão da importância da nutrição, não só no contexto de prevenção, de reduzir risco de recidiva, do risco da doença, como também no tratamento. Mulheres obesas, acima do peso, elas também têm piores respostas ao longo do tratamento. Às vezes resistência a medicamento, às vezes risco maior de metástase, ou então de passar por uma cirurgia com maiores complicações, né? Então, se for durante o tratamento, é possível fazer um ajuste na alimentação para que você melhore a composição corporal, reduza aí o percentual de gordura, né? Preserve ou mantenha a massa muscular, até porque excesso de gordura corporal, como eu falei, libera várias substâncias que são inflamatórias e isso também contribui para quebra de musculatura, agredir a musculatura durante o tratamento, que é muito importante. Então, essa preocupação, esse controle do peso durante o tratamento faz parte, é importantíssimo também as mulheres entenderem isso, porque às vezes elas falam, vou perder peso, vou cuidar da minha alimentação só no pós-tratamento. Agora eu não posso ter esse cuidado, mas pode sim que você vai ter melhores respostas. Eu tive em San Antônio, que é um congresso, o maior congresso de câncer de mama do mundo que tem nos Estados Unidos todo fim de ano. E tinha um pôster discutido que eu achei interessantíssimo, de uma universidade americana de mais ou menos 100 pacientes que foram trabalhados da seguinte maneira. Pacientes com câncer de mama, um grupo se fazia uma intervenção com orientações de estilo de vida, alimentação saudável, eles orientavam comer 4 a 6 porções de frutas e vegetais durante o dia, mais atividade física. O outro grupo controle não tinha intervenção desse estilo de vida. Então, um grupo comia mais vegetais e frutas e fazia atividade, o outro grupo seguia a vida normal. O que aconteceu quando comparou esses dois grupos? Esses pacientes estavam em quimioterapia neoadjuvante, fazendo quimioterapia antes de operar. Houve uma redução do tumor, uma resposta patológica, radiológica e clínica do tumor, em cerca de 50% a mais nos pacientes que fizeram a adoção dessa intervenção, comeram melhor e fizeram atividade física. O que eu estou dizendo é que 50% mais de possibilidade de responder ao tratamento aqueles que fizeram o que a gente sabe que faz bem para todo mundo. Não é só depois de tratar.
Antes de tratar, faz bem. Durante o tratamento, a gente hoje já tem vários ensaios que mostram que faz bem. Esse foi mais um que mostrou, mas eu achei interessantíssimo que foi um percentual muito alto. Eu consigo atingir uma resposta completa, tumor sumir, na época da quimioterapia neoadjuvante, adotando esse tipo de estilo de vida, né? Então, isso é interessante. E faz parte de todo profissional que vai cuidar dessa paciente que está em fase de tratamento, dar-lhe essas orientações. Não, agora você está fazendo quimio, você vai ficar quietinho, você não precisa fazer nada, pode comer o que você tem vontade. Não, não é assim que funciona, né? A gente vai estar atrapalhando no momento que a gente faz isso. Sim. Além de pensar nesse padrão alimentar, né, usar um padrão alimentar mais anti-inflamatório, às vezes a gente incluir algumas estratégias, usar a alimentação de forma estratégica também pode melhorar a resposta durante o tratamento. Por exemplo, tem alguns alimentos que às vezes são, dependendo da dose, podem até sensibilizar, alguns compostos bioativos podem até sensibilizar algumas medicações. Paciente, por exemplo, câncer de mama triplo negativo, que às vezes tem resistência à medicação, né? Já tem estudo mostrando que consumo de alho mesmo, não estou falando aqui de suplemento, estou falando do próprio alimento, mas tem um consumo aí de 1 a 2 dentes de alho por dia, ajuda a sensibilizar a medicação Paclitaxel, por exemplo. Então, às vezes, pegar algumas estratégias nutricionais, incluir na rotina, faz também muito efeito durante o tratamento quando esse padrão já está ajustado, né? Aí a gente vai começar a lapidar os cuidados. É muita coisa que pode ser feita, são muitas as estratégias que podem ser feitas, né? Eu me considero um apaixonado por essa área e a gente acaba querendo estudar de tudo e ver até onde a gente pode ajudar, né? E é extremamente interessante a gente ver que é possível ir muito além do básico. Mas, por outro lado, as pacientes, nesse momento do diagnóstico, elas acabam ficando muito perdidas, e isso é normal, e elas querem buscar de tudo. E muitas vezes também elas veem o alimento como um veneno, ela não quer comer mais nada que ela acha que aquilo é veneno. Então, é importante a gente falar aqui que, na verdade, a virtude está no meio. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que nesse momento do diagnóstico é importante você optar por escolhas saudáveis, é importante, se possível, ter um apoio de uma equipe multidisciplinar com os médicos, enfermagem, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros. Se não for possível, faça o básico, né? Alimente-se com comida de verdade, diminui a quantidade aí de açúcares, procure se movimentar. Eu costumo dizer para as pacientes que não tem nada que é proibido, tem aquilo que é melhor do que o outro, né? O que a gente percebe, né, e você provavelmente aí tem isso direto na sua atuação, o paciente toma um medo danado do açúcar, do carboidrato, não pode comer mais nada de açúcar, de carboidrato, né? A gente tem que lembrar que a célula vai se alimentar de qualquer coisa, né? A célula doente é a célula saudável, a gente precisa de se alimentar. O que é importante ter é um equilíbrio e saber qual tipo de açúcar eu vou consumir, a quantidade de açúcar que eu vou consumir, qual estratégia, exatamente, qual estratégia que a gente vai utilizar. Então, nesse mundo de glamour aí da rede social também, muitas vezes é importante a gente direcionar que é possível fazer o básico e sem custo, com aquilo que você tem em casa, né? A gente não precisa, para melhorar aí o aporte proteico, comprar um whey. São coisas que a gente pode arrumar com o ovo, né? São situações que a gente consegue trabalhar. E você falou, só gostaria de frisar, é que tem muito paciente que, quando está fazendo o tratamento oncológico, gosta de tomar vitamina, né? Vitamina suplemento. Tem várias vitaminas que vão diminuir o efeito da quimioterapia. Não tome suplementos, você estando em quimioterapia, sem falar para a equipe que está cuidando de você. Às vezes as pacientes escondem, elas acham que não pode contar, o povo vai brigar, mas não é isso, é porque tem coisa que faz mal e te atrapalha. Sim, alguns são contraindicados, né? A selênio mesmo que as pessoas tomam, alguns outros antioxidantes.
Então, podem atrapalhar aí a ação da medicação. Uma coisa que o pessoal tem muita dúvida, Juliano, é sobre desodorante. Não temos nada comprovado que o desodorante causa câncer de mama. Na verdade, o desodorante é o alumínio contido no desodorante, tá? A gente não conseguiu transpor nenhum trabalho feito in vitro ou in vivo com animais de laboratório relacionando alumínio com câncer de mama. A gente não conseguiu transpor isso para o nosso universo humano. A gente sabe que é importante diminuir a quantidade de metais pesados no nosso organismo, que isso tudo faz mal. É importante também a gente lembrar que muitos desses compostos dos desodorantes são parabenos. Eles têm uma ação estrogênica. A gente sabe que quanto mais estrogênio, maior o estímulo celular na mama. A gente entende que se eu conseguir diminuir esses parabenos, diminuir a quantidade de alumínio, eu posso estar reduzindo o meu risco. Falar que teve câncer de mama porque eu usava desodorante de spray lá, e não acho que procede. Lembrar que a ciência ela está em constante mudança. Pode ser que daqui 6 meses a gente tenha alguma evidência, mas hoje eu posso te falar que isso não tem embasamento científico direto, tá? Por outro lado, eu acho interessante que as pacientes muitas vezes ficam preocupadas com a história do alumínio. Não, eu compro desodorante sem alumínio. Meu desodorante é vegano, não tem nada de porcaria. É excelente. Nota 10, parabéns. Se você pode utilizar esse desodorante, tudo bem. Mas continua tomando Coca-Cola? Está acima do peso? Assiste Netflix até 3 horas da manhã? É um contrassenso. O desodorante seu, sem parabeno e vegano, não está fazendo o mínimo efeito quando você coloca o seu desodorante natureba com Netflix de madrugada, obesidade, sedentarismo. Então, assim, a gente precisa ter um contrassenso. As pacientes não querem fazer reposição hormonal. O paciente está na menopausa, cheio de sintomas. Não estou falando paciente com câncer. A princípio, câncer de mama tem contraindicação. Mas a paciente que saudável, sem fator de risco nem nada, tem muito medo de fazer reposição hormonal, porque tem medo de ter o câncer de mama. Só que ela não vai para academia, ela está acima do peso, ela não se alimenta direito. Então, assim, tem tantos outros fatores de risco que muito provavelmente são muito maiores do que a própria reposição hormonal, que na verdade iria ajudá-la, sendo feita de uma forma adequada. Então, a gente tem muita distorção, por isso que é interessante esse papo nosso, desses mitos em relação ao câncer, né? Tem gente Usa que chega... desodorante, mas faz nada de certo dos outros pilares do estilo de vida saudável. Tem gente que fala assim, você coloca leite, porque lá no PAS a gente tem cardápios diferentes, né? De acordo, respeitando a individualidade de cada um. Cardápio de vegetariano, vegano, mas não obrigatoriamente você precisa ser vegetariano ou vegano para ter um padrão alimentar saudável. Tem cardápio com leite, tem cardápio sem leite para quem tem intolerância à lactose, né? E aí as pessoas, tem gente que chega e fala assim, tem leite, eu já não acredito. Não sei se precisa cortar o leite no caso do câncer. E o leite não, o leite na verdade é anti-inflamatório para quem não tem intolerâncias ou alergias. E aí as pessoas às vezes se prendem a um detalhe e esquecem todo as outras coisas que estão envolvidas, né? Às vezes está acima do peso, às vezes come outras coisas, inclui coisas erradas, tem um hábito de vida completamente inadequado, não faz exercício físico. Então, é muito complexa a doença para a gente se prender a um simples detalhe, né? Tem muitas perguntas na caixinha que eu abro. Eu posso comer isso? Eu posso comer aquilo? Eu posso tomar chá de camomila tomando tamoxifeno? A gente sabe que tem lá as suas interferências, mas se você for tomar um dia, uma vez na semana, um chá de camomila, qual o problema tem nisso, né? O que a gente tem que entender é que a dieta, estou entrando até na sua área, a dieta tem que ser uma dieta multivariada, né? Você não vai comer todo dia aquela mesma coisa. O seu shot não vai ser o mesmo de segunda
a segunda, né, a gente precisa melhorar esse raciocínio de que é preciso diversificar, né? E não adianta a gente tentar diminuir o peso, mas com uma qualidade alimentar ruim, né? Daí a importância de se ter aí uma orientação, de se tirar as dúvidas, da gente poder fazer um time trabalhando aí para paciente, para a família, né? Na verdade, é a família. Às vezes chega no consultório que a paciente, depois que fez o diagnóstico, ficou meio paranoica, ela não quer comer nada e ela acaba que muda o circuito familiar. Que aí ela não deixa a família comer também o açúcar, tirou o açúcar do café, o arroz já não come mais, é só integral. Então começou a mudar um punhado de rotinas que ela fica a chata da casa. Então eu sempre falo, vai com calma, muda o seu hábito, aquilo que você tem vontade de fazer, devagarzinho, o restante da família, o entorno, vai vendo o seu estilo, e o que eles quiserem adaptar, eles vão adaptar. Não, menos é mais, né? Não adianta a gente querer falar assim, não, agora eu vou checar a minha vida inteira no checklist. Hoje, só 5 porções de salada, 2 litros de água, 150 minutos de atividade física, dormir às 8 horas da noite. A gente sabe que a vida não é assim, não tem jeito. E não pode se sentir culpada, né? Se a paciente for comer um brigadeiro na festa de 3 aninhos da filha e se sentir culpada, é melhor ela não comer. Que come alimento também é emoção, né? Tem outras coisas envolvidas na alimentação. Às vezes eu falo assim, né? Não adianta de nada você melhorar toda a tua alimentação, fazer ela perfeita, se você fica estressado aí com o que pode e o que não pode comer. Se o cortisol vai lá para cima e jogou fora aí as escolhas alimentares. Então tem que ter realmente calma, né? Não precisa ficar muito preso, fixo, achando que tem que ser 100% adequado, não. Eu até falo tem umas situações que é engraçado, as pacientes que fazem uso de hormonioterapia. Tem muitas que reclamam demais, né? É óbvio que dão efeitos colaterais nas mulheres, principalmente nas mais jovens. Eu costumo brincar com elas e falar, se você for tomar esse remédio por 5 anos ou 10 anos, com raiva dele esse período todo, não faz bem. Acredita no que você está tomando, porque senão o efeito vai ser diferente, né? Tem o efeito placebo que a gente já sabe que ele funciona. Sim. Então acredita naquilo que você está tomando. E depois do diagnóstico, a mulher, quais são as suas recomendações? O que você daria para elas? Para priorizar. Depois do diagnóstico, eu acho que a gente tem a oportunidade durante toda essa jornada aí, junto com a paciente, de entender o perfil de cada uma. Então isso é muito individualizado, Brena. Aquela paciente que entrou na vibe da atividade física, na vibe da alimentação, a gente devagarzinho vai gastar um período da consulta falando desses recursos que são extremamente importantes para otimizar aí o segmento dela. Tem aquelas pacientes que não dão essa abertura. Então, essas pacientes a gente vai mais devagar. A gente tenta conversar sobre o básico dela, o que ela está a fim de fazer. Não, ela não está a fim de fazer nada agora. É melhor eu deixar ela à vontade, apenas dar uma sinalizada do que é importante. Vai chegar o dia, isso geralmente acontece, vai chegar o dia que ela vai falar assim, doutor, na consulta passada você me falou de um negócio da atividade física. Como é que é isso mesmo? Então você joga a isca e deixa ela captar na hora que ela quer, porque não adianta também, a gente não vai forçar, né? O que eu procuro orientar as pacientes é que, junto com toda a adesão ao tratamento, é importante ter foco naquilo que for programado, né? Acreditar na equipe, né? Se a gente não acredita na equipe, a coisa já tem mais dificuldade de acontecer. Segue junto, todo mundo alinhado. Terminou o tratamento, vamos desenhar aquilo que for possível, né? A gente tem vários cenários, eu trabalho na rede privada e trabalho no SUS. Tem vários cenários que a gente precisa modular. Mas o básico é importante a gente orientar, né? A cada mais ou menos 6 meses fazer um exame clínico com o seu médico, mais ou menos a cada ano refazer a sua mamografia, fazer alguns outros exames de rastreamento, né? A gente sabe aí que a colonoscopia é importante depois dos 45, os exames de prevenção do câncer de colo de útero. Então,
a gente precisa abordar essa saúde da mulher como um todo, né? Isso que geralmente é possível e eu tento fazer, independente de onde eu esteja, que seja no SUS ou seja na rede privada. E individualizar. Cada paciente tem um jeitinho, cada paciente tem mais ou menos uma possibilidade também. Então eu acabo tentando aí alinhar a expectativa dela com a realidade e a gente traçar um plano que seja possível, né? Nada estratosférico aí que vai ficar só naquela consulta bonita dentro do consultório, saiu de lá, se perdeu. Sim. E tudo isso que a gente traz aqui, pessoal, é para tentar trazer esse empoderamento para vocês, né? Para vocês se apropriarem do tratamento, porque o tratamento nem sempre é só com médico, nem com nutricionista, é toda a equipe e vocês mesmos fazem parte do tratamento de vocês. A adesão ao tratamento só acontece se você estiver disposta a isso. E para você ter melhores respostas, você precisa sim ter mudanças de hábitos. Então, eu queria agradecer muito, Juliana, a tua disponibilidade. Eu acho que foi uma live riquíssima. Deu para a gente conversar aí várias coisas. Acho que deu para ajudar muitas pessoas. Eu que agradeço aí o convite, Breno. Parabéns pelo trabalho que você faz. Quem não me conhece, eu tô também aí. Me segue aí na rede social, que a gente tem buscado aí levar informações de qualidade de uma forma séria e que possa ajudar aí as mulheres que precisam nesse momento tão complexo, né, e tão difícil que é no momento de um diagnóstico do câncer, né? Eu sempre digo que é possível, né, que demora, muitas vezes, não é aquela rapidez que a gente gostaria, demora, mas é possível. Depois daquele tempo nebuloso, sombrio, daquela tempestade, vai abrir um sol e uma vida que vai voltar aí a acontecer de uma nova forma, mas uma vida com qualidade, uma vida que é possível se ressignificar aí e ter uma chance de consertar muita coisa que não foi consertada, né? E de viver bem, né? Sim. Eu que agradeço a possibilidade aí, o que precisar de mim, estou sempre à disposição.